Olá! Hoje eu gostaria de começar lendo uma pequena estrofe para vocês. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nessa escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Hoje a gente vai trabalhar com vocês de uma maneira bem despretensiosa, né, Carol? As 7 leis herméticas, o hermetismo e a nossa maneira de contribuir de uma maneira muito humilde em manter essa chama acesa. Tem interesse? Vem com a gente. Então é isso, a gente vai falar sobre o hermetismo, as 7 leis herméticas e, obviamente, a gente não poderia deixar de lado esse livrinho aqui, super fininho, mas que, gente, é mais do que recomendado. Isso deveria ser livro de cabeceira de cada um de nós, que chama o Kybalion. É um livro escrito em 1908 e essa estrofe, ela está bem na introdução do livro. Aqui ele não dá a autoria do poema, mas ao pesquisar na internet a gente então encontra que o autor dele é uma pessoa chamada Edward Carpenter, e esse poema, na verdade, ele é bem grande, ele tem várias outras estrofes, ele pegou essa que realmente traz para a gente exatamente o que é. Na verdade, exatamente, acho que a gente nunca pode falar muito, né? Assim, quando a gente entra nesse mundo do hermetismo, a gente se maravilha, falta palavras realmente, porque é uma coisa, é tão fundamental e ao mesmo tempo permeia a nossa vida, mesmo que a gente não tenha consciência disso de uma forma tão profunda e em outras palavras, em outros ensinamentos, enfim, que é super interessante entender que como que esse conhecimento de 4.000 anos atrás consegue ter chegado até os nossos dias atuais, né? Mas, Carol, enfim, explica um pouquinho mais. A gente vai, então, agora dar algumas bases, algumas informações interessantes, porque pode ser que você que esteja aí do outro lado nunca tenha nem ouvido falar do que é isso, né? Então, o que é isso? Então, Carol, quando se fala em hermetismo, as pessoas que têm um pouquinho, assim, de interesse pela parte esotérica, automaticamente fazem a ponte com ocultismo, né? A gente também tem que desmistificar a palavra ocultismo. O ocultismo, ela simplesmente, ela mostra aquilo que não está sempre aos olhos das pessoas, aquilo que está relativamente oculto. Então, o hermetismo, ele é uma filosofia, é considerado uma filosofia que também com vertentes esotéricas, mas que, como a Carol falou, remonta aos tempos egípcios de 4.000 a 5.000 anos atrás. E a palavra hermetismo vem, na verdade, de um nome chamado Hermes. Quem é Hermes? Hermes, vem a palavra de um deus da mitologia grega, que significa sabedoria, também considerado como Mercúrio. Então, quando a gente também faz a ponte com a astrologia, Mercúrio é aquele planeta da agilidade, da informação, que traz informação, também é um planeta muito sábio. Então, a gente vê aí a gente já vê a construção arquetípica de Hermes, certo? Mas o Hermes é de muito antes do deus da Grécia. Exato. Na verdade, o deus da Grécia foi baseado no Hermes, né? No oficial, vamos dizer assim, né? Ele, na verdade, o nome original era Thoth. Thoth era também um deus egípcio, porém, que na verdade existiu em carne e osso nesse planeta. Deixa eu falar uma coisa só, desculpa, Carol, que como a gente vai provavelmente ter essas discrepâncias aqui, porque a gente estuda de uma forma separada, tá, gente? Mas aqui eu tinha entendido que o Hermes viveu como em carne e osso, e ele foi deificado posteriormente pelos egípcios como o deus Thoth. Não, mas é isso que eu falei. Eu entendi ao contrário, ele era o deus Thoth, que ele viveu é o deus Thoth, exato, porque foi baseado numa pessoa que existiu. Gente. Baseado numa pessoa que existiu, né? Então, obviamente, pelo impacto que ele trouxe na cultura egípcia, na dinastia na época, foi tão impressionante vamos dizer assim, a influência que ele teve naquela época, que de fato o trataram como deus, e foi aí que surgiu, então, a deificação do deus Thoth. Mas
Por que eu fiz essa ponte? Porque a palavra hermetismo vem, obviamente, da palavra Hermes, e a gente tem que fazer, então, essas pontes, né? Hermes vem da mitologia grega, que se baseou na mitologia egípcia do rei Tote, do deus Tote, mas, obviamente, que remonta a uma pessoa, de fato, que viveu carne e osso. Existem, vamos dizer assim, especulações que ele viveu na terceira dinastia do Egito, entre os anos de 2600, aproximadamente, antes de Cristo. Mas varia dependendo da fonte que você olha. Tem gente que fala 3000 antes de Cristo, tem gente que fala 1500 antes de Cristo. No Caibalion, quando você vai ler o Caibalion, ele fala bem na introdução que ele foi contemporâneo de Abraão e que Abraão bebeu na fonte direta de Hermes. Mas depois tem contradições. Então, assim, realmente não é uma coisa que dá pra gente pontuar, foi nesse... Até porque, gente, a gente tá falando de 4000, 5000 anos atrás, é muito tempo, né? E interessante falar, a gente já vai entrar depois na questão das 7 leis herméticas trazidas pelo Caibalion. O Caibalion nada mais é do que um compilado de toda essa literatura e fonte hermética e trouxe uma estruturação muito clara que a gente vai trabalhar durante o vídeo. Então, sim, a gente vai tentar trazer essa informação da melhor maneira possível para que vocês compreendam, assim, do que se trata esse tópico, certo? Quando a gente fala em Hermes, quando a gente fala em hermetismo, dentro vamos dizer assim, filosofias antigas, documentos históricos, tratam o Tote, o Hermes, como o grande sol do ocultismo. Ele é o grande sol, o sol central do ocultismo. E Hermes, ele é chamado também como Hermes Trismegistus, é também muito conhecido como Hermes Trismegistus. O que quer dizer Trismegistus? É 3 vezes grande. Ou 3 vezes iniciado. Exato, e não é à toa que o livro é escrito aqui os 3 iniciados do Caibalion. As pessoas não colocam os nomes delas, quem de fato escreveu, quando foi publicado em 1908. Eu tenho uma informação que, de repente, né, para quem, né, se interessar e quiser saber, existem algumas suspeitas. Sim, né? já vou falar. Você tem Não, pode falar, pode falar. Algumas suspeitas que poderia ter sido um tal de William Walker Atkinson. Atkinson, a pessoa não está conseguindo falar, que ele participava de uma sociedade que chamava Ordem do Novo Pensamento e, curiosamente, a editora que editou a primeira edição do livro O Caibalion era no mesmo prédio onde tinha essa Ordem do Novo Pensamento e ele escrevia muito sob pseudônimos. E ele tinha uma ideia parecida. Então, existe a possibilidade de ter sido ele ou de uma outra pessoa chamada Mabel Collins, que era discípula direta da Helena Blavatsky, que também, né, da teosofia, né, se vocês já ouviram falar. Um grande nome do esoterismo. Um grande nome, exatamente, do esoterismo. E a Mabel... Assim, as chances de terem sido ela também são muito grandes. Então, só por curiosidade agora. E, basicamente, o hermetismo, a gente vai ter que ficar olhando aqui, pessoal, porque, obviamente, a gente falou que a gente ia trabalhar com humildade hoje, a gente estuda o assunto com muito carinho, mas a gente nós não somos aqui mestres herméticas, né, Carol? Nem discípulas, não dá nem para falar assim, que nós a gente somos. tenta ser estudantes respeitosas de algumas das abordagens. O fato é que o hermetismo, ele traz os ensinamentos fundamentais incorporados, então, nos ensinamentos esotéricos mais profundos, ou seja, os ensinamentos esotéricos que a gente experiencia, que a gente tem acesso a hoje, eles remontam lá atrás à época de Hermes Trismegisto, à época de Tote. Então, basicamente, é como se fosse a fonte inicial, o bebedouro inicial, pelo qual aqueles que divulgaram o ocultismo, aqueles que trabalharam em cima do ocultismo, do esoterismo, beberam daquela fonte, da fonte hermética, certo? Que é mais interessante falar. Então, foram ensinamentos que foram mantidos por séculos e séculos e séculos. Então, a fogueira, é muito legal que você começou com essa frase, Carol, porque houve uma tentativa ferrenha em manter essa fogueira acesa e foi basicamente mantida muito por sociedades consideradas sociedades exclusivistas, ou não sei qual termo. Iniciado, né? Como a Rosa Cruz, por exemplo, uma delas. Então, eram escolas que estudavam a filosofia hermética com muito apetite, né, com muito afinco, e que, de alguma maneira, permitiram com que até hoje o conhecimento fosse de certa forma, mantido e divulgado para as pessoas que têm interesse. Eu acho que a gente pode fazer uma pontezinha aqui, porque provavelmente todo mundo que tem um potinho dentro de casa, um Tupperware, que a gente fala, já deve ter ouvido falar que ele é hermeticamente fechado, né?
E a palavra, nesse sentido, ela remete realmente a essa questão das sociedades secretas, dos iniciados, do acesso ao entendimento, ao conhecimento. E eu acho que existe uma frase de Platão que ajuda muito a gente tentar entender o porquê de não ser um conhecimento aberto para todo mundo, de não ser um conhecimento acessível a todo mundo. E Platão fala, é preferível a ignorância absoluta ao conhecimento em mãos erradas. A gente sabe, né, com o que aconteceu com a fissão nuclear do átomo, aonde que se chegou pelo conhecimento extremo do homem. Então, a gente também sabe que o homem ele é muito capaz de causar danos com altos graus de conhecimento. E é por isso, e é muito interessante de perceber que esse conhecimento de tantos mil anos atrás chega aos nossos tempos atuais ainda desconhecido de uma grande parte das pessoas, atualmente não tanto por conta de estar hermeticamente fechado, mas a gente vai aprendendo também, e aqui uma outra frase importante, que em qualquer lugar em que estejam os vestígios dos mestres, os ouvidos dos discípulos preparados se abrirão de par em par. Então, os ouvidos só são abertos àquele entendimento, àquele conhecimento, quando a gente está preparado. Então, parece que é uma fórmula do universo para proteger também esse tipo de conhecimento. Não é todo mundo que consegue acessá-lo, compreendê-lo e interpretá-lo para que chegue e possa ser utilizado. Então, a gente tem que fazer um esforço próprio para abrir esse potinho hermeticamente fechado e acessar aquele conhecimento. E é o nosso papel. Essa palavra do abrir remonta também a palavra da chave, né, de você destrancar aquele conhecimento, que é um termo que sempre aparece nesses textos de ocultismo, de esoterismo. E interessante, Carol, que você mencionou Platão, porque também se acredita, os historiadores, que Platão também bebeu da fonte hermética, que na verdade também teve acesso, foi basicamente iniciado também pelos egípcios na filosofia hermética, e Platão menciona nos seus textos até Hermes, diversas vezes, o que é muito interessante. Então, a gente vê, de fato, que a própria filosofia grega, que é onde a gente... É a filosofia que a gente carrega com muita força ainda no nosso dia a dia, como a gente encara o berço da humanidade, né? A cultura grega, ela bebeu também nessa fonte. E é legal porque aqui, no livro O Kybalion, o subtítulo dele é Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Porque realmente a Grécia, né, se a gente for pensar 5.000 anos, a Grécia, sei lá, 2.000 anos estava separado, né, do conhecimento hermético. Então, tinha um acesso mais próximo, vamos falar assim, a essas informações do que hoje a gente em tempo, né, falando em tempo. Perfeito. E, querendo ou não, assim, as fontes, os textos que tratam direta ou indiretamente da filosofia hermética são variados, são muitos. E são frutos de constantes traduções. Então, você tem primeiro a base egípcia, que foi criada na época, obviamente, das dinastias do Antigo Egito. Então, você tem depois a tradução para o grego, que depois você tem a tradução depois que você tem a ocupação de algumas regiões, para o árabe, e depois tradução para o latim. Enfim, o fato é que, historicamente, esses textos foram traduzidos por diversas vezes, diferentes textos, diferentes fontes. A gente vai estar nesse vídeo, Carol, focando mais no Kybalion, porque ele é o que traz a soma, ele traz de uma maneira mais estruturada do que se trata o hermetismo, certo? Então, por isso que a gente vai estar focando mais no Kybalion. A gente vai mencionar um livro ou outro que é interessante, às vezes, para vocês que têm interesse a se aprofundar mais no assunto, mas o nosso foco, vamos dizer assim, quase que primordial no que diz respeito ao hermetismo em si vai ser o Kybalion. E o Kybalion, o que a palavra quer dizer, né? Vem do hebraico Kybalion, que vem também da palavra, da matriz da palavra Cabala, que a gente também já, dentro dessa linha oculta ou esoterismo, ela é muito conhecida, né? Que ela vem de uma escola hebraica, certo? Significa tomar, receber, implica esotericamente o ato ou o rito de entrega e recepção de algo, do conhecimento, de uma informação, e se trata também da tradição ou saber tradicional proveniente de um ser eterno. Ou seja, é a doutrina esotérica tradicional também dos hebreus. E o que é bacana e o lindo da filosofia hermética, Carol? A gente está falando muito aqui na teoria, jogando muita informação para as pessoas, teoria, às vezes fica difícil das pessoas captarem com objetividade.
o hermetismo, ele traz leis que explicam como é a realidade, como ela é, como a gente experiencia. Objetiva e subjetivamente. Quando eu digo a realidade, gente, é tudo. Relação entre as pessoas, relação com o meio ambiente, relação do universo, relação dos planetas, o porquê das coisas. Ele explica com leis muito claras, muito objetivas e muito lindas como é a realidade, o porquê que ela é. E o mais legal que a gente vai também ver nesse vídeo agora é como a ciência agora está, descobrindo que muitas dessas leis são verdade. Na verdade, a ciência está correndo um pouco atrás das filosofias, das fontes esotéricas, porque a realidade, a sociedade, vamos dizer assim, das grandes inundações há 12 mil anos atrás, ela vem trilhando um caminho de iluminação, e escolas esotéricas, ela já vai descrevendo essa realidade como ela é há muitos milênios, e agora a ciência da sociedade contemporânea vai compreendendo as leis que sempre foram mencionadas e divulgadas e estudadas há milhares de anos atrás. E não é correndo atrás porque ela quer alcançar e saber e beber nessa fonte. Não, é correndo atrás na posição. Ela está na traseira, bem correndo longe atrás, mas não para alcançar. Ela está correndo muito longe e aos poucos ela vai tendo acesso, ou na verdade explicando coisas que eles não fazem a ponte, mas a gente consegue fazer as pontes e falar, tá vendo? Isso aqui explica isso aqui, que já era falado há muitos anos atrás, né? Perfeito. Carol, como a gente quer continuar? Daqui a pouquinho a gente vai vamos entrar nos 7 princípios, obviamente, que são as conhecidas 7 leis herméticas. Tem passagens no livro que eu acho muito lindas, só para instigar a gente a abrir os nossos corações para os conceitos herméticos. Eu vou talvez parafrasear uma frase ou outra e depois eu vou passar a bola para você fazer a sua mágica, para depois a gente mergulhar daí nos 7 princípios. O que você acha? Uma frase, porém, eu quero trazer rapidinho, para colocar a gente nessa... Abra seu coração, pessoal, abra sua mente, seus ouvidos. É uma frase muito linda, que vem diretamente, né, do Kybalion, não do livro em si do Kybalion, mas, enfim, dessa fonte de informação, que traduz o seguinte, fala que uma vez que os ouvidos do estudante estejam preparados para ouvir, surgem então os lábios a enchê-los de sabedoria. Então, pessoal, vamos abrir os nossos ouvidos para que possamos receber as informações de sabedoria que são lindas. Vamos lá. Carol, passo a bola para você. Eu acho que uma das coisas mais interessantes e importantes para se falar agora, e isso vale não só para o Kybalion, vale para qualquer coisa na nossa vida. O Kybalion, como Carol falou, ele é um compilado, vamos dizer assim, por uma pessoa uma pessoa ou algumas pessoas, né, a gente não sabe, que se permaneceu então anônima, mas que ajudou a trazer bastante luz e entendimento a uma linguagem muito simbólica. Uhum. A gente não está mais acostumado a simbolismos. A nossa época, a gente quer as coisas muito mastigadas e alguém fala de um livro para a gente já vai no YouTube procurar para ver se, de repente, não tem algum vídeo que fale do livro, que já venha trazendo a informação mais mastigada para a gente, porque a gente tem dificuldade com isso. Então, assim, nesse aspecto, esse livrinho super fininho aqui, o Kybalion, ele é fundamental, porque ele realmente ele mastiga, ele traz a informação de uma forma muito palatável para a gente. Porém, contudo, todavia, ele a traz sob o ponto de vista de uma pessoa que entendia muito, vocês vão perceber pelo texto, traz muitos exemplos e informações, mas é o ponto de vista de uma pessoa. Ele não é o Hermes Trismegisto, ele não é o discípulo direto do Hermes, o que faz com que a gente tenha que entender que nós podemos e devemos trazer as nossas interpretações para as leis. As leis são simples, são algumas palavras. O que tem aqui de interpretação é do autor. E a interpretação a gente pode também trazer a nossa. E esse é o convite para tudo que a gente for ler.
para tudo que a gente for perceber. Não aceitem mastigado aquilo que outra pessoa mastigou, porque ela sente gostos que a gente não percebe, ou a gente sente gostos que ela não percebe. Então, tudo que a gente vai trazer aqui hoje para vocês das leis, não é só exclusivamente aquilo que a gente encontra nos livros, é também aquilo que a gente percebe com o nosso próprio óculos da nossa com vida, as nossas das lentes, nossas experiências, tá? Então, acho que, sem mais delongas, a gente pode entrar. Então, bora certo? lá. Nos princípios. Então, olha, a gente vai falar, o que eu acho que... Eu vou falar rapidamente quais são os 7 princípios. Cada princípio tem algumas frases que os explicam. E depois a gente pode mergulhar, então, por cada princípio. Só para vocês terem uma noção, para não ficar muito vago, né? No total, como eu falei, são 7 princípios. Você tem o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio do gênero. São 7 os princípios, 7 as leis. E a gente vai agora dissecar um por um. Carol, o princípio do mentalismo, que eu acho que é o mais importante, não é à toa que ele é o primeiro. Ele fala o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Então, Carol, não sei se você quer falar alguma coisa, senão eu já mergulho. Vai lá. Não, vai lá, pode ir. Eu acho que aqui está um dos primeiros pontos de grande quebra de paradigma para o entendimento do Kybalion e para o entendimento do hermetismo e do mundo em que a gente vive. E é tão difícil porque eu sei que é uma informação que nem todos vão... Assim, talvez seja a primeira vez que você vai ouvir uma coisa dessas, né? Mas o que ele quer dizer aqui, sob o meu ponto de vista, é que o universo ele está na mente de Deus, né? Na mente do todo. Ele fala do todo, ele não fala de Deus, né? Ele menciona essa entidade, ou seja lá o que for, como o todo. Então, ele está na mente do todo. Só que a mente do todo não é o todo. O todo não é o universo. O todo não é a polaridade, o todo não é isso. O todo, ele é, simplesmente. E aí vamos dizer que o todo, na mente do todo, na criação do todo, né, surgiu o universo como ele é, como se fosse, então, a queda do universo como ele é, e a gente agora está num caminho para voltar para o todo. Ou seja, a gente hoje vive nessa mente do todo, que é onde essas coisas são possíveis de acontecer, um pouco contraditórias se a gente for pensar no todo, ou seja, os desequilíbrios, o mal e tudo mais, coisas que a gente, quando usa o raciocínio, não consegue conectar com esse todo absoluto de amor, de fonte de amor e de bondade, de beleza. Mas se a gente pensa que a gente está só num outro plano, que a gente não está, que a gente está, nunca a gente está fora do todo. Então, é por isso que a gente não está no todo, a gente está como se estivesse na mente do todo, por isso que tudo é mental. E aí, todos os princípios, eles vão meio que se entrelaçar, e quando a gente estiver falando de um princípio, a gente vai estar meio que fazendo alusão a outro princípio. Sim. Mas, dentro desse pensamento de que a gente está vivendo na mente do todo, existe um princípio de correspondência, que a gente vai falar sobre ele já, que faz com que a gente compreenda que, da mesma forma que o todo cria na sua mente, nós, no nosso nível, também criamos nesse nível da mente. E eu acho que uma das coisas mais legais, para passar a bola para a Carol, é pensar, inclusive, na questão da pirâmide, na questão do triângulo, que era muito utilizado pelos egípcios, tanto que, né? Não é à toa. Os grandes pirâmides. E é uma representação muito interessante dessa queda, né? Porque, assim, enquanto a gente cai, a gente se separa, a gente está
vivendo aqui separado, a gente está num momento assim de Num plano mais desunião. abaixo, E aí, conforme a gente vai subindo, a gente vai se unindo, a gente vai voltando a ser o um com o todo. Então, lembra que a gente falou de símbolos e figuras? A gente vai usar muito, ou a gente tem que entender muito esses símbolos e essas figuras para ajudar a gente nessa compreensão. Então, se a gente cai e lá embaixo a gente, né, vai até o nível da matéria, a gente vai ver aqui, a gente vai até o nível da matéria. O caminho de volta, ele vai fazer com que a gente se reconecte com o uno e aí saia da mente, a gente volta a ser parte do todo, né? Porque a gente não vai ter mais aquilo que desequilibraria esse todo, que não tem desequilíbrio, porque ele é o absoluto, ele é o tudo, né? O próprio Kybalion trabalho todo, fala o todo é espírito, mas ele é o espírito com letras garrafais e maiúsculas, porque ele é a fonte, ele é em si mesmo é incognoscível e indefinível, né? A gente pode usar o termo Deus, a gente pode usar a fonte criadora, não importa o nome que é, como a Carol falou, o nome que é dado é o todo. E ele pode ser considerado como a mente universal infinita, onde justamente a gente nela vive, a gente tem as nossas experiências e por ela a gente tem a experiência do nosso ser, é dentro dessa mente. E é muito bacana porque esse princípio ele também explica a natureza da matéria, da energia, da realidade. Porque fica claro que todos estamos subordinados ao poder, ao domínio da mente. E, Carol, a gente trabalhou num outro vídeo, a questão da física quântica, o experimento da dupla fenda, fica aí a dica para quem quiser assistir novamente. Fica tão claro o poder do observador, ou seja, quando a mente, o observador, está presente na equação, é aí que existe o colapso da onda, é aí que existe a interação que nós temos com aquele ambiente, e é aí que a gente faz com que a matéria, entre aspas, vou usar bem entre aspas, se manifeste. Então, isso é muito claro que o todo, gente, é mental. Por isso que nós estamos, sim, subordinados à mente, por isso que atualmente a física quântica também demonstra a mesma coisa. Tem uma frase do Max Planck, que é um dos pais da física quântica, que ele fala que não existe matéria como compreendemos, como entendemos. Portanto, a gente deve concluir que, na base de tudo, apenas existe uma mente consciente. Então, eu acho que os experimentos atuais deixam isso muito absolutamente claro, que, no fato, nós estamos emergidos nessa mente, o todo é mente, que é espírito, e aí que existe, nós sim estamos subordinados ao domínio da mente. Perfeito? E tanto aí que entra uma questão muito interessante do hermetismo, que é os herméticos, ou o Hermes, ou os seus discípulos, eles eram alquimistas em si já há tantos milhares de anos atrás, mas a alquimia que eles queriam realizar e que eles buscavam vai muito além daquela ideia que a gente tem da transformação de metais em ouro. Porque essa ideia de transformação de metais em ouro foi um subterfúgio utilizado pelos alquimistas na Idade Medieval, justamente para fugir das perseguições que existiam antigamente, porque quando se falava que você tinha a ambição de transformar um metal em ouro, a igreja até queria fazer parte, até queria participar também para ganhar o seu quinhão. Né? E, na verdade, foi então uma máscara, uma cortina utilizada para se separar do que era efetivamente em essência. E a essência ela vai até dentro dessa transmutação mental, que é o que o hermetismo traz para a gente como ferramenta para a transmutação, não no sentido de transformação, a gente não quer transformar só, a gente quer realmente transmutar para se tornar um ser ainda mais gabaritado e capacitado para vivenciar situações de uma forma mais elevada, não de uma forma materializada, porque o material puxa a gente para baixo. O material faz com que essa queda que a gente falou, ela continue. Ela continue, porque a gente vai fazendo escolhas erradas e caindo cada vez mais profundamente. Só no momento que a gente toma consciência de que a gente tem que sair do automático e começa a tomar decisões acertadas e fazer transformações, é que a gente, então, começa a seguir para cima.
Então, esse processo de transmutação mental, ele está absolutamente conectado com o fato de que tudo é mental. A necessidade da gente começar na mente a fazer a transformação que a gente quer ver na atitude, que a gente quer ver no agora, que a gente quer ver na nossa vida e na vida daqueles que caminham com a gente, porque a gente vai perceber aqui também, pelo princípio da vibração e pelo princípio do ritmo, nós estamos constantemente interagindo e sendo atingido também pelas vibrações que estão acontecendo no meio. Então, a gente é responsável, já falamos aqui no vídeo sobre ação e reação, sobre a nossa responsabilidade, inclusive nas intenções. Então, é super importante a gente entender que o universo é mental para saber que, sim, o que a nossa mente emite está atingindo a nós e o nosso entorno de uma forma positiva ou negativa, dependendo de como a gente a emite. Perfeito. E o convite dessas leis, justamente, é através dessa alquimia mental que a Carol mencionou, é você trazer ela para a realidade. Como eu posso aplicar ela no meu dia a dia para extrair o melhor da minha vida, para extrair o melhor da minha experiência? Pois nós sabemos, nós não estamos aqui por acaso, não é à toa que estamos experienciando a vida como ela é neste momento, dessa maneira, com as nossas limitações. Nosso propósito é sempre a evolução. E aí que vem a beleza do hermetismo, porque ele traz ferramentas, sim, Carol. Ele traz ferramentas que nos possibilitam, enfim, a gente trilhar este caminho de ascensão. Eu vou ler aqui do livro, que eu acho que é mais fácil, se não tiver problema para vocês. Eu vou agora para o segundo princípio. O princípio 2 é o princípio da correspondência. E a frase, eu acho que muitas pessoas sabem, conhecem essa frase, Carol. É a frase de como acima é abaixo, como abaixo é acima. A gente já viu essa frase várias vezes em várias fontes e está aí dentro e ela origina a surpresa do hermetismo. Quer falar alguma coisinha desse princípio, Carol? Eu acho que o próprio Hermes, o próprio Kybalion, ele vai trazer para a gente algumas não é separações que eu posso falar, mas a gente trata como dimensões, né? A gente fala bastante como existirem dimensões diferentes, mas ele faz uma separação entre físico, mental e espiritual. E dentro do mundo físico, ele faz, então, algumas... lembrando aqui, vamos falar agora de evolução, acho que vai ficar mais fácil para a gente conseguir entender a ideia. A evolução, então, se esse princípio caiu lá embaixo, no mais primitivo de matéria, e ele vai ascender agora, então, assim, ele fala de uma matéria A, de uma matéria B, de uma matéria C, depois de um campo etéreo, e depois de uma energia A, e uma energia B, e uma energia C. Acho que nesse aspecto é muito legal de fazer uma ponte com o sistema de Pietro Baldi. Eu não teria como deixar de falar, até porque assim, os dois livros, as duas teorias, eu vou colocar assim, elas se abraçam de uma forma muito profunda. É como se o sistema... a grande síntese, na verdade, a grande síntese, que é o primeiro livro, não é o primeiro livro, mas o livro mais importante, aquele que o Emmanuel faz, o prefácio, e chama o Baldi como discípulo da ciência, ele dá as respostas que o Kybalion ainda não podia dar. Porque um dos momentos, até no capítulo sobre o tudo é mental, ele fala para não incorrer no risco de perguntar por que o todo assim o quis, né, fez essa criação mental e que caiu e tudo mais, mas a grande síntese, ela traz muita informação dos porquês e tudo mais. Eu não vou entrar nesse aspecto, porque não é o caso, mas, assim, fica aqui a dica para estudar um pouco o Baldi, porque vocês vão entender também um pouquinho do porquê. Mas na questão, então, da evolução, a grande equação da substância que tem na grande síntese, ela mostra justamente a saída do espírito, que vai para a energia, que vem para a matéria, que volta para a energia e que volta para o espírito. É exatamente isso que o Kybalion está falando. Então, ele diz que a matéria, ele não falou o caminho de vinda, mas ele está falando o caminho de volta. A matéria que se transforma, que tem ali um espaço etéreo, que a gente pode chamar de fluido universal, que a gente pode chamar de amor, que a gente pode chamar do que a gente quiser. E depois a gente tem o segundo
degrau, que seria a parte energética, que também vai ser em vários degraus. E dentro de cada um desses degraus, existem mais 7 degraus. Então, assim, tudo é em 7, tudo é em níveis de 7, né? Quando a gente fala de hermetismo. E aí, no mental, a gente também tem a parte do elemental, né? Ele começa com o elemental. E, obviamente, que nem todo mundo está acostumado com a ideia de elementais. Muita gente que está no caminho da espiritualidade já ouviu falar. E aí a gente tem os gnomos para cuidar da terra, a gente tem as ondinas que cuidam da água, os silfos que cuidam do ar, as salamandras que cuidam do fogo. Isso do Obalde. Não, no mental, na parte do mental, que você começa no elemental, né? Que é o primeiro nível. Então, assim, a gente está tratando de um mental agora que não é no nível humano, não é no nível vegetal e não é no nível mineral, é no nível elemental, desses seres que ajudam a fazer, eles são como auxiliares daquilo que a gente vê para fazer com que as coisas se deem. Então, eles estão por trás das tempestades, eles estão por trás dos fenômenos da natureza, eles estão por trás dos animais, de guiar os animais para o que eles têm que ser, para onde eles têm que ir. Então, essa é a parte, então, do elemental, e aí a gente vai para o mineral. Estou no mental agora, né? A gente estava no físico, quando eu falei da matéria se organizando para subir. O mental, elemental, mineral, vegetal, depois elemental de novo, animal, elemental, até chegar no hominal. E depois a gente tem o espiritual, que daí começa a chegar em níveis que estão fora da nossa atual capacidade de compreensão, mas que são os nossos objetivos, de chegar a níveis angélicos, arcangélicos e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. O princípio da correspondência, ele expressa a verdade de que sempre há correspondência entre as leis, entre os diversos planos da vida. Então, existe uma frase muito, muito, muito famosa também, que fala que estudando a mônada se entende o arcanjo, porque a mônada e o arcanjo, eles são nada mais do que a mesma coisa, porém em grau diferente, num padrão vibratório diferente. Então, se você quer entender a natureza do arcanjo, é possível você acessar a natureza do arcanjo também se debruçando sobre a mônada, que é, vamos dizer assim, a pequena luz, a luz mais né, divina entre nós, né, a parte menor, digamos assim, divina de nós. Então, você acessando e se debruçando sobre essa fonte, essa energia, você consegue entender ou compreender, através do princípio da correspondência, como que é a natureza do arcanjo. Isso eu acho que então muito legal, porque todos somos todos somos interligados, então a beleza desse princípio é que ele permite com que a gente compreenda a realidade em outros planos, entendendo o nosso plano atual. Então, isso que eu acho que é bacana do princípio da correspondência. Mais algum comentário do princípio da correspondência, Carols? Vamos falar então do terceiro princípio, pessoal. Estamos aí evoluindo o princípio da vibração. Frase que ele traz o seguinte do Caio. Ele fala que nada está em repouso, tudo se move, tudo vibra. Que novidade. Isso aí é o que a ciência atualmente moderna já comprova, basicamente no que diz respeito até da questão da física quântica. Uma vez que se percebe que dentro, né, física quântica, para quem não sabe mais ou menos o que se trata, pensa num microscópio que vai até as partículas menores que a gente tem acesso. Então, você vai, seja de uma madeira, que está aqui na nossa mesa, você vai indo para as ramificações da madeira, você vai indo, você encontra num determinado momento as moléculas que constroem essa madeira, você vai ao átomo, você vai ao próton, enfim, todas as micropartículas. O que se chegou até hoje, a ciência, a base da matéria é onda. E a gente sabe que onda é energia. Então já se chega a essa conclusão, de fato, que tudo vibra, tudo move, tudo está em constante movimento. Então, a teoria das cordas, né? A teoria das cordas, ela fala que são pequenos... Ele fala corda, né? Acho que a tradução talvez não seja ideal, mas é como se fossem pequenos pedacinhos de cordinhas que ficam fazendo assim, ó. Que é o mais profundo que até hoje se conseguiu ir, né, nesse campo de Planck, né, que se fala. Exato. Então, o princípio ele explica que as diferenças entre as distintas manifestações da matéria, da energia, até da mente e do espírito, ele resulta justamente dessa variação de vibração. Então, é como se fosse uma escala. Quanto mais alta a vibração, mais alta a posição na escala. Não é à toa que a gente
né, para os entendedores de chakras, você tem o chakra básico, que é o vermelho, você vai subindo até o chakra coronário, que é violeta. Dentro do espectro de luz, a gente sabe que a luz, as ondas de luz vermelha são a amplitude de onda da luz vermelha, ele é muito maior do que a amplitude de luz violeta, porque ela vibra muito mais intensamente. Então, essa é a lógica, gente. Tudo, absolutamente tudo é vibração. Tudo está em movimento. Inclusive seres inanimados, inclusive... Porque, gente, na verdade, a ciência até naquela época já sabia disso. Se você vai no fundo, no profundo das coisas, não existe mais sólido, não existe mais matéria. O que existe é essa vibração. Não é nem energia, é essa vibração. A vibração que vai gerar a energia, a vibração que vai gerar as conexões. Então, assim, primeiro, por que você vibra? Faça essa pergunta para você e perceba o que te faz vibrar, o que te faz ter vontade de fazer coisas, vontade de viver a sua vida, né? O que te traz alegria, porque isso vai trazer muita informação para você saber, opa, peraí, é essa música que me faz ser alegre e feliz, ou é esse tipo de leitura, ou é esse tipo de trabalho. De repente, é como você consegue perceber que está na hora de fazer alguns ajustes. E importantíssimo, ninguém vibra impunemente. Falamos hoje já de novo a respeito da questão da intenção. Gente, a nossa vibração, a nossa identidade energética, ela está alimentando um campo. Hoje a gente pode falar com propriedade sobre isso, porque a própria ciência já mostra essa questão. A gente está alimentando um campo e, querendo ou não, a gente está influenciando outras pessoas. E os hindus, há milhares de anos atrás, eles já falavam que você é responsável pelas influências que gera tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Isso é hinduísmo. Então, assim, gente, a vibração, ela está em tudo, ela está em cada coisa e ela está em nós. E é assim que funciona a gente atrair as situações da vida para a gente, porque as situações, na questão da corrente eletromagnética, elas se atraem. Então, a gente atrai as pessoas para a nossa vida de acordo com a nossa vibração. A gente atrai as situações para a nossa vida de acordo com a nossa vibração. A gente atrai o conhecimento e o entendimento de acordo com a nossa vibração. A gente não falou antes que quando os ouvidos estão abertos para ouvir, o conhecimento vem. Então, a gente precisa trabalhar na nossa vibração para que a gente expanda. Porque, na verdade, gente, é como se a gente fosse uma cebolinha. O conhecimento está tudo já aqui dentro. Tudo que a gente está falando está já ali dentro. Só que ele começa a se abrir a partir do momento que a gente vai causando esses gatilhos de abertura. Porque a gente está ativamente forçando uma vibração, uma elevação de vibração, uma transmutação mental. Perfeito. Nossa, largou com o microfone. Bom. Segura essa bomba. Meu Deus do céu. Perfeito, Carol. Vamos falar então do princípio da polaridade? O princípio da polaridade, a frase é um pouquinho maior, tá? Então vamos lá. O princípio da polaridade fala o seguinte, que tudo é dual. Tudo possui polos. Tudo possui seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são a mesma coisa. Os opostos são em natureza idênticos, porém diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser harmonizados. Eu acho esse princípio espetacular, porque explica tanta coisa na nossa vida, né, Carol? Uhum. Ele explica basicamente que em tudo, então, há dois polos, como ele mesmo fala. E que os opostos são realmente extremos, gente, da mesma coisa. Eu não consigo não falar, Carol, dos conflitos que a gente está tendo na Terra agora. Vou dar um exemplo. Eu não quero ter bandeira política, eu não tenho bandeira política nesse aspecto, mas o conflito, por exemplo, Palestina e Israel. Uhum. Hamas e Israel, né? Vamos falar assim. Exato, Hamas e Israel, mas assim, é porque é um conflito que já existe há muito tempo e a base do conflito são essas duas nações. Sofrem da mesma coisa, têm visões da mesma maneira. Eles são apenas opostos de uma mesma coisa. Então, assim, a gente consegue ver o padrão de reação dos dois lados é absolutamente idêntico. Então, assim, é um espelho. O que é a Terra e a gente no nosso dia a dia é a mesma coisa. Quando a gente está na vida profissional, na vida familiar, na vida de amigos,
Quando a gente está com uma pessoa ali, a gente tem um espelho, porque, retomando o princípio mental, toda mente, é a maneira como nós percebemos a realidade, certo? Então, assim, se existe algo ali na pessoa que me incomoda, é porque eu tenho essa questão para trabalhar. Porque é essa energia do outro que está certo, me incomodando. Então, esses opostos, na verdade, eles são unos. Por quê? Porque eu vejo a pessoa como uma outra coisa que eu não gosto, que eu não reconheço, mas é que eu não reconheço em mim, porque eu sou isso também. Por isso que esses opostos é possível de se harmonizar, porque, no fim, eles são a mesma coisa. Então, esse comentário que eu gostaria de fazer. Um outro comentário que eu acho legal de fazer dentro da lógica do princípio da polaridade é... A gente tem vamos usar o exemplo da questão do calor e do frio, que é uma coisa que o próprio Kai Baileyn traz. O calor e o frio nada mais são a mesma coisa, porém em graus diferentes também. Então, o que é o calor e o que é o frio? Quando começa o calor, quando termina o frio, Carol? É tudo questão de perspectiva. Nós temos a nossa perspectiva. A perspectiva ela é individual, é a gente que coloca, né, a perspectiva, e ela é sempre polarizada. A gente tem a tendência faz parte da nossa natureza, a gente vive no mundo de dualismo, por isso que a gente existe também aqui. Mas a polaridade ela também se manifesta nesse sentido. Porém, o fato é o seguinte, é a mesma coisa. O que é o preto e o branco? O que é, né, o frio, o calor, o cima e embaixo? Tudo depende da perspectiva. Então, queria fazer esse comentário para vocês, né, convidar vocês a ver dessa maneira. E muito, muito, muito interessante de falar, Carol, que você mencionou antes, de maneira brilhante a questão da alquimia mental. Gente, quando a gente se confronta, o convite do hermetismo é nos dar ferramentas para que a gente possa, no dia a dia, revisitar atitudes nossas para que a gente possa extrair o melhor daquela experiência e a gente possa sublimar e transcender ela. Quando, por exemplo, a gente se confronta com um sentimento complicado, vamos colocar um exemplo aqui do medo, qual que é o convite do hermetismo? O convite do hermetismo é que, reconhecendo o medo e usando da lei da polarização, você consiga neutralizar esse sentimento. Como? Quando você sente medo, não se trata de você eliminar o medo, de você negar a existência do medo, de você fugir do medo. De forma nenhuma. Qual que é o sentimento que está na polarização dessa vibração medo do outro lado do polo? Não a negação do medo, mas sim a coragem. Então, se você quer trabalhar o teu medo, se conecte com a vibração da coragem, que você vai ter aí condições de trabalhar melhor com aquele sentimento. Isso sim que é alquimia mental. Então, a beleza do hermetismo é que você pode usar essas leis, esses princípios a seu favor para encontrar mais balanço no seu dia a dia, na sua vida. Então, isso que são uma das coisas que mais me atrai, mais me deixa apaixonada com a questão do hermetismo. É você usar esses princípios, essas leis, a seu favor para conseguir, de certa forma, deixar de ser, entre aspas, vítima das leis, mas co-criador da lei. Você vai usar ela a seu favor. Vou passar a bola para você. Não, eu acho que a gente já pode até ir pro ritmo, porque você colocou de uma forma maravilhosa todos os pontos. Pode ir pro ritmo. Então, eu vou ler o ritmo e você começa a falar, tá? Então, o princípio do ritmo. Pode falar. Tudo flui... não. É isso mesmo. A gente está no quinto princípio. Quinto princípio, o princípio do ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas ascendem e descendem. A oscilação pendular é manifesta em tudo. A medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. Bom, pessoal, como o próprio princípio fala, ele também está vinculado ao princípio da polaridade, porque a polaridade são os extremos de uma realidade, de uma... Eu não sei nem, falta palavras, porque... Mas, enfim, está ali presente no polo. Então, ele vai trazer basicamente o movimento do pêndulo. Tudo tem o seu movimento. Então, um exemplo da sociedade. Eu não quero me tornar política, gente, mas às vezes a gente percebe na história da sociedade que existe um povo que está em sofrimento, aí existe um clamor pela liberdade, cria-se ou surge uma figura, uma figura muito carismática naquela sociedade, em que vai querer justamente fazer com que a sociedade prospere e lutar contra as injustiças e lutar contra a miséria. E essa figura vai acabar com o tempo acabar se tornando
um tanto quanto autoritária. Ela vai querer combater aquilo que ela quer combater com as próprias armas daquele outro lado do espectro político, o que quer que seja. Justamente, eu não quero entrar do lado esquerdo e direito, só estou falando da maneira como a gente percebe a política funcionando. O fato é que a gente percebe que aquilo que se quer combater, a pessoa acaba se tornando. É só uma questão de tempo. E esse é o movimento dos pêndulos. Os papéis se invertem de uma maneira muito rápida, e se percebe isso na sociedade. A gente consegue ver isso, enfim, Carol, não sei se você se vem outros exemplos para você do princípio da vibração que você acha que dá para aplicar no dia a dia. Ritmo, né? Perdão. Então, eu acho que só para o dia a dia mesmo, como a gente está falando do ritmo, e é importante que a gente tenha isso muito claro na nossa mente, é que como o ritmo ele é um fato na nossa vida, a gente tem que tentar justamente buscar sempre o equilíbrio, seja na questão da polaridade, seja na questão do ritmo, para fugir dos extremos, porque uma pessoa que está muito depressiva, muito eufórica, amanhã ela pode estar muito depressiva dentro do princípio da polaridade. E aí, de novo, ela volta para o eufórico, de novo ela vai para o depressivo. Então, se a gente consegue, e aí tem uma sublei, que é a lei da neutralidade dentro do Kybalion, que é justamente a gente tentar... porque, assim, o mundo material, ele tem essa lei e ela é inexorável. Vai funcionar desse jeito, é ritmo, é pendular e tudo mais. Só que se a gente transcende o ego e não se deixa influenciar por essas situações que trazem desequilíbrio para a gente consegue viver de uma forma mais espiritual e não material. É o símbolo da cruz, né? O símbolo da cruz, ele traz, de novo falando de símbolos, a parte horizontal, ele remete ao nosso material, ele não está levando a lugar nenhum, ele está fazendo a gente só ficar indo de A a B. Agora, a gente quer subir, a gente quer ir na vertical, então para ir para a vertical, a gente tem que transcender algumas questões, e para transcender, a gente tem que sair da polaridade. Desculpa, o ritmo existe, vai acontecer, é inexorável, mas depende de uma atitude, de novo, a questão da atitude ativa para sair daquilo, mudar a vibração, mudar a forma de enxergar, para então não ser toda vez levado por aquela corrente que faz a gente só ficar no automático e indo de situação ruim para situação boa, situação ruim para situação boa. Mas a vida, se você for analisar a sua vida, ela é um ciclo também, né? E esse ciclo ele é muito interessante porque é um ciclo que ele vai girando em espiral, mas o ideal seria que a cada momento a espiral ela subisse um grau. Ela tá girando em espiral, mas ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo. Assim deveria ser o cíclico da nossa vida. E aí os ciclos, né, de toda a natureza mostram, defendem até a tese do ritmo para que a gente tenha ela com bastante clareza. Perfeito, Carol. Vamos então agora para o princípio que a gente já trabalhou no outro vídeo, que é o princípio da causa e efeito. Aqui ele fala, então, que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Tudo ocorre de acordo com a lei. Acaso é tão somente um nome para a lei não reconhecida. E eu acho essa frase espetacular. Há vários planos de causalidade, mas nada escapa à lei. A frase já é, em si só, espetacular, e a gente recomenda também as pessoas assistirem o vídeo de causa e efeito que a gente traz aqui, porque a gente disseca muito mais, até para uma aplicação prática, Carol, no dia a dia das pessoas. Mas, basicamente, é muito, muito claro. O vídeo chama Ação e Reação. Ação e Reação. Obrigada, Carol. Gente, tudo aquilo que a gente experiencia, ele tem, obviamente, uma causa. E a causa também vem do livre-arbítrio. Então, das nossas escolhas, como você falou mesmo, né, Carol? Da nossa intenção, da nossa consciência quando a gente está tomando as atitudes. Então, o grande convite é esse. Quanto mais consciente as suas atitudes são, mais melhor você está posicionado para abraçar o efeito daquela causa que você criou. E existe um convite também, eu acho que do próprio hermetismo, de você deixar de ser um peão nesse jogo. Você tem que deixar de ser um peão onde a lei de causa e efeito faz o que quiser com você. Quando você toma consciência de que você também é
a força motriz por trás da tua realidade. Ou seja, você também é aquele que, com maior consciência, consegue trazer, originar atos que vão trazer efeitos mais sustentáveis e mais harmoniosos para a sua vida. É um processo de libertação também. E esse que é o convite também do viver a espiritualidade com mais honestidade, com mais abertura, com mais tranquilidade. É reconhecer que nós temos esses padrões que às vezes não funcionam para a gente, repensar os padrões que a gente tem e redirecioná-los de uma maneira que para a gente vai fazer mais sentido. Com certeza. Muito bem, a gente está chegando então ao último princípio já? Princípio do gênero, que fala que o gênero está em tudo, tudo possui seu princípio masculino e feminino, o gênero manifesta-se em todos os planos. É importante falar aqui, pessoal, quando a gente fala em masculino e feminino, é a maneira como eles colocam. Obviamente que a gente está falando que às vezes até de positivo ou negativo, masculino, feminino, enfim, não importa. Não importa. Dentro da questão física biológica, sim, tem um entendimento até no próprio livro Cabala, ele fala da questão do sexo, afinal, você precisa do espermatozoide, basicamente, do óvulo, na condição atual da natureza, de você ter a criação. Então, essas duas energias, positiva e negativa, masculino e feminino, são necessários para a geração da vida. E eles colocam também isso que eu acho que é muito interessante. Mas o fato é que você consegue identificar esse princípio em todos os planos da realidade. O próprio Yin e Yang da escola oriental também traz isso. E o que eu acho muito legal, no próprio Cabala, e você também vê na filosofia oriental do Yin e Yang, que dentro do masculino, você sempre tem um pedacinho do feminino. E dentro do feminino, você também tem um pedacinho do masculino. Aquele desenho, aquele símbolo do Yin e Yang que eu acho muito legal. E uma outra ponte que eu gostaria de trazer, Carol, eu vou passar a bola para você. O próprio Jung traz, nesse processo de individuação dele, da psicologia analítica, ele fala da ânima e do ânimos, que é o ânimos, ele é o inconsciente masculino de uma pessoa do sexo biológico feminino. E a ânima é a mesma, só que é do outro lado. Então, é um inconsciente feminino dentro de uma pessoa do sexo masculino. Então, nós carregamos essa parte, entre aspas, oposta dessa natureza de gênero dentro da gente, e essa maneira também como faz a gente perceber o mundo. Não sei, Carol, você quer adicionar alguma coisa? Só adicionar uma outra coisa, que daí a gente, assim, como falei, né, a gente acaba tocando vários princípios ao mesmo tempo para esclarecimento. Mas, assim, lembra, né, dentro da questão da polaridade, essa caneta aqui, então, tem dois polos, né, esse polo e esse polo. Vamos dizer que aqui é o feminino e aqui é o masculino. E a gente caminha entre os dois polos, né? Então, assim, quando você está aqui no feminino, você tem uma bolinha como aquele símbolo do Tao, né? Do Yin e o Yang que a Carol falou, que tem o branco tem uma bolinha de preto, o preto tem uma bolinha de branco. E quando você está aqui no total masculino, você também tem uma bolinha de feminino. Só que a gente está caminhando, a gente caminha aqui dentro desse espectro. Isso é um espectro, né? O espectro que vai do A ao B, ou do masculino ao feminino. Então, assim, dentro desse espectro, desculpa de não estar falando perto do microfone, a gente tem as diversas manifestações de vida no nosso mundo, né? Então, é até uma forma da gente compreender melhor também as questões sexuais, apesar da questão do gênero não falar, assim, isso ser só mais um dos aspectos do item gênero, é uma forma também da gente conseguir compreender melhor o mundo ao nosso redor, as pessoas e talvez até a nós mesmos, né? Nós que nos identificamos com o gênero feminino, por exemplo, eu vou falar agora disso porque é o mais próximo, é o meu lugar de fala, vamos colocar assim. Eu identifico dentro de mim várias questões, vários aspectos masculinizados, muito masculino também dentro da minha personalidade. Eu tenho zero medo de falar sobre isso, porque isso não me faz mais ou menos mulher só por causa disso. E ainda que a minha orientação sexual fosse outra, não é isso que está... É relevante nesse aspecto. Exatamente, não é isso que está em questão agora. É mostrar e demonstrar que tudo na natureza tem esses dois polos. Tem esse polo mais passivo, mais receptivo, mais aberto a acolhimento. E tem o polo mais ativo, mais agressivo, mais de fazer
fazer, de colocar em prática. E isso é importante, a gente tem que ter um equilíbrio desses dois polos para ter saúde mental, para ter saúde emocional, para ter um equilíbrio naquilo que a gente faz na nossa vida, né? Então, assim, e é importante, por isso que se fala, assim, quando se fala em feminismo, e também não quero entrar em política e tudo mais, mas quando se fala nisso, não é um é melhor do que o outro, não tem um melhor que o outro, se complementam e são importantes, e a gente traz dentro de nós os dois. Então, assim, lembremos-nos disso, porque é uma lei, está aqui demonstrada, é importante, e quando a gente toma consciência e abraça, a nossa vida fica muito mais fácil, é mais fácil de lidar com as pessoas e entender as diferenças dos outros também, é muito mais fácil, né? Perfeito. Não tem mais o que falar, gente. Acho que é apenas o convite a... Como a cara falou, é um livro tão pequeno, gente. Ele tem, nossa, sei lá, menos de 100 páginas, nem isso, não sei. Que seja, é tão agradável a leitura e é uma coisa que nos possibilita, nos empodera mesmo a utilizar no nosso dia a dia para a gente conseguir, às vezes, se desamarrar desses padrões, às vezes, um pouco não muito saudáveis que a gente tem, às vezes, né, da questão do julgamento, a questão de se deixar levar, né, nesse pêndulo de subidas e descidas. E quando a gente reconhece esse padrão de vida, a gente está imerso nessa realidade. São leis, são princípios que a gente faz, né, não dá para você combater, apenas aceite-os e coloque eles a seu favor. Esse é o convite. E a gente, de longe que a gente é entendidas nisso, a gente tenta da melhor maneira possível aplicar no nosso dia a dia, mas a gente mostra o quanto isso, de certa forma, nos liberta, né, Carol? Nos liberta e faz a gente entender o entorno. Aliás, a gente acho que não falou isso com tanta convicção, mas vamos falar. Não é só para a nossa vida individual, isso é para a vida em sociedade, é para entender o país em que a gente vive, é para entender a família em que a gente está, porque esse princípio, como fala a correspondência, ele é aplicável para todos esses âmbitos, todos esses aspectos, o aspecto familiar, o aspecto de nação, o aspecto de planeta, Terra, enfim, Sim. né? É isso, então fica aqui o convite para, caso vocês tenham gostado desse conteúdo, para dar ali um joinha para a gente agradece e ficamos abertos a sugestões de temas e comentários a respeito do que vocês acharam, adoraríamos ouvir a opinião de vocês e convidamos a todos para estar conosco, agradecemos a presença e convidamos a todos a estarem conosco numa próxima oportunidade. É isso aí, obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau.